Boa noite a todos que estão aqui, boa noite quem está em casa. Gostaria de pedir para vocês ficarem em pé. Vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor nessa noite. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pela tua presença nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. Agradeço por quem está aqui nessa noite para te adorar. Também quem está em casa e não pôde vir. O Senhor esteja nos abençoando, abençoando essa igreja, abençoando cada um que é membro dessa igreja, Senhor. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. O Senhor esteja nos abençoando e falando aos nossos corações nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações através do louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor, cantar a Ele um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é
manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amador. Espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amador. Em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro.
Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Melhor do que tudo. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por essa presença maravilhosa, Deus. Nós ansiamos pela tua presença, Deus. É muito melhor do que os prazeres desse mundo, Deus. Nós te exaltamos, Deus, hoje e sempre, Pai. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Perdido estava, tentando fugir da sua doce voz. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna pra todo sempre. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é um Deus rico em compaixão. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o teu. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é um Deus rico em compaixão. Justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. A Deus pertence a salvação. Se eu não
não falar, até as pedras clamarão. Que a morte do Cordeiro trouxe redenção. Que a minha vida seja pra recompensar. Proclamarei até meu tempo terminar. Tudo que tenho ofereço em devoção. Eu sei somente a Deus pertence a salvação. Nem os portões do inferno poderão parar a sua igreja sobre a rocha firme está. Tudo que tenho ofereço inteiramente a Deus pertence a salvação. Nem os portões do inferno poderão parar a sua igreja sobre a rocha firme está. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender. A Deus pertence a salvação. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender. A Deus pertence a salvação. A Deus pertence a salvação. Somente a Deus pertence a salvação. Queridos, graça e paz, estou de volta aqui, é uma alegria ter vocês. Mas eu queria que antes da gente continuar louvando a Deus, a gente refletisse um pouquinho. A gente tem tentado cantar letras bíblicas, e se você não reconhece, essa canção, ela é inspirada no Salmo 139. Quando o salmista pergunta: para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu cavo um buraco, lá estás. Se eu procuro as trevas, até lá o Senhor me vê, porque para o Senhor a luz e as trevas são a mesma coisa. Isso nos mostra que nós não devemos fugir de Deus, mas buscar o nosso Deus, porque Ele nos ouve, nos vê, Ele quer o nosso bem. Eu queria que você aproveitasse esse momento agora para apresentar a Deus o seu coração, os seus problemas, suas dúvidas, seus medos, suas causas. Se você está enfrentando uma doença, se você está enfrentando qualquer tipo de tentação ou dificuldade, ou talvez é alguém que você ama, que você quer bem, que está padecendo, eu queria pedir que você viesse aqui agora para nós orarmos por isso. Pode ser? Você trazer a sua causa diante de Deus aqui na frente e nós buscarmos o Senhor, lembrando que a Ele pertence a salvação. Ele pode mover os céus e a terra e fazer algo mágico, sobrenatural, ou Ele pode fazer as coisas se organizarem no mundo ordinário e nos abençoar de maneiras naturais, o que também é extraordinário. Então eu queria convidar aqueles que precisam, reconhecem que precisam do Senhor, da sua intervenção, da sua ajuda. Você que está assistindo pelo YouTube também, por favor, escreva nos comentários seu pedido de oração. Abra o teu coração e busca o Senhor com a sua própria voz enquanto nós oramos. Senhor, como nós acabamos de cantar, não há ninguém como o Senhor. É o Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não há como fugir do teu olhar, da tua presença. E é por isso, ó Deus, que nós viemos até o Senhor agora pedir a tua graça e o teu favor sobre nós. Nós carecemos, Senhor, do teu poder, da tua intervenção, porque sem o Senhor nós estamos completamente perdidos.
mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Se nós tivermos o Senhor, nós teremos a força suficiente. Se nós tivermos o Senhor, nós teremos luz para andar nesse caminho tortuoso. Por isso, Senhor Deus, ouve agora a nossa oração. Elevamos ao Senhor a nossa voz, que suba até os teus ouvidos o nosso clamor, como subiu o clamor do povo de Israel no Egito. O Senhor ouviu, o Senhor atendeu, o Senhor olhou para a situação deles e enviou alguém para libertá-los. Senhor Deus, move os céus e terra, olha para o teu povo em suas necessidades e dificuldades, liberta quem está sendo oprimido, alcança aquele que está fraco, fortalecendo para superar as tentações e provações. Aquele que enfrenta doença, Deus, entra com a tua provisão, que eles sejam aprovados na fé, que o Senhor entre, ó Deus, trazendo cura e restauração, mas acima de tudo, Deus, glorifica o teu nome na cura, glorifica o teu nome na doença. Senhor Deus, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, por isso buscamos a tua face e a tua graça. Alcança, Senhor Deus, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desviados, traz de volta, Senhor Deus, aqueles que são mencionados diante de ti nesse instante. Restaura casamentos, restaura relacionamentos, envolve-nos, Senhor Deus. Nós precisamos do agir do teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso apresentamos diante de ti a nossa causa, apresentamos diante de ti, ó Deus, o nosso país, nossas autoridades, o nosso povo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa toda a corrupção, perdoa toda a insensatez cometida pelo líder, pelos povos, por todo o povo. Senhor Deus, não olhe as nossas transgressões, mas segundo a tua infinita misericórdia, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa sorte, abençoa-nos, ó Deus, com prosperidade, justiça e paz. Levanta diante de nós líderes que glorifiquem o Senhor, que temam o teu nome e que venham liderar com honestidade. Nós pedimos, ó Deus, a tua intervenção, que o Senhor venha alcançar o nosso país agora, de leste a oeste, de norte a sul, que o teu Espírito Santo venha abençoar o teu povo, a tua igreja, espalhada em todas as cidades, que está te adorando nesse instante. Manifesta a tua presença neles, Senhor Deus, nós oramos, e a ti nós clamamos, no nome de Jesus, o teu Filho, amém, amém. Glória a Deus, que alegria é poder nós buscarmos o Senhor juntos. Eu queria que você nesse momento se permitisse ser bênção na mão de Deus, dando um aperto de mão, dando um abraço caloroso, dizendo para a pessoa que está do seu lado, que bênção que você está aqui, e que Deus te abençoe ainda mais. Que Deus abençoe você que nos acompanha pela internet, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E nós vamos adorar a Deus também através dos dízimos e através das ofertas, entregando ao Senhor aquilo que lhe pertence. Eu convido você a participar desse momento, não por imposição, mas com alegria no seu coração, se assim você desejar. Cada vez que eu abri a minha boca, Você já tinha mexido? cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam a tua graça e o teu amor.
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um
Jesus, seja exaltado, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter um coração igual ao do Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração para Ti, ó Deus. Que o Senhor esteja falando conosco, Deus, moldando a nossa vida, mudando o nosso coração. Que possamos, Senhor, ser parecidos com o Senhor a cada dia, Pai. Abençoe as nossas vidas, fale os nossos corações nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Usa a vida do Edinho, usa a vida do professor que vai estar falando com as crianças, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Que bom estar aqui de volta com vocês. 15 dias passou tão rápido que eu acho que não deu tempo nem de vocês sentirem saudade, né? Mas eu senti falta de estar aqui conversando com vocês. Eu poderia começar saudando com a graça, com a paz do Senhor, mas hoje também eu tenho que dar saudações tricolores para todos os corintianos, né? Porque eu tenho que aproveitar enquanto eu posso. É uma alegria estar com vocês e continuar falando sobre a palavra de Deus. Ela é super importante para a nossa vida, para nós conseguirmos fazer o que é certo. Eu sei que você, assim como eu, enfrenta problemas muitas vezes, não é? E alguns problemas são tão complicados, mas tão complicados, tão difíceis de resolver, que parece mais fácil conviver com eles e fingir que eles não estão ali, né? Vamos ficar quieto aqui, vai que o problema se resolve sozinho, porque eu não sei nem por onde que eu começaria a resolver esse problema. É por isso que a gente tem falado sobre um elefante na sala. Um problema desse tipo, que se torna cada vez mais comum, difícil de resolver, e que a gente cai na tentação de fazer de conta que não está ali, é a ruptura. Ruptura. Esse é o assunto de hoje. Ruptura vem do verbo latim rompere, que significa quebrar, romper, arrebentar. E há rupturas em todo estilo, né? Tem rupturas emocionais, quando as pessoas quebram vínculos emotivos, amizade, casamento. Tem ruptura moral, quando a pessoa rompe, quebra os seus próprios princípios e se torna infiel à sua própria consciência. A ruptura espiritual, tem gente que quebra a sua aliança com Deus e abandona o caminho. A ruptura, de tudo quanto é jeito nos dias de hoje, os dados são extremamente preocupantes. Casamento, cada vez mais divórcio, o número de casamentos caiu, o número de divórcios aumentou ultimamente. Emprego, como é que a pessoa tem compromisso com o emprego? O que vocês acham? Não, ela tem compromisso com aquilo que lhe dá mais benefício ou um maior salário. E até as amizades estão sendo marcadas pelo rompimento, estão sendo abandonadas ao invés de corrigidas e transformadas. E é claro que a igreja, no meio disso tudo, também é afetado por esse elefante na sala que é a ruptura. Hoje a troca de pessoas entre igrejas é muito comum. As pessoas estão procurando a melhor oferta. Quem tem o melhor ambiente, o melhor ministério para atender toda a minha família, e assim abandona o compromisso assumido. Nós vivemos uma era de vínculos descartáveis, né? Onde relacionamentos se dissolvem com muita facilidade. Casamentos frágeis, amizades utilitárias, comunidades fragmentadas, muita ruptura. O amor tornou-se consumo. Busca-se gratificação pessoal e abandona qualquer vínculo que exige sacrifício, que se torne difícil demais para aguentar. As rupturas tornaram-se normalizadas, ninguém nem nota elas mais, faz de conta que não aconteceu. Esse é o elefante na sala, que ninguém quer confrontar. Eu não estou baseando isso no que eu acho, tá? Há uma obra, e até essa expressão lá fora,
The Relationship Recession. O que é isso? É a ideia e uma percepção de que através de pesquisas, os relacionamentos estão entrando em recessão. Uma das marcas disso é a queda de natalidade. Vocês estão por dentro disso que está acontecendo no mundo inteiro? O mundo inteiro enfrenta uma queda acentuada no número de nascimentos de bebês. Mas a maior causa não é porque os casais estão tendo menos filhos. Isso é verdade. Mas a maior causa é porque as pessoas não estão se casando. Elas estão permanecendo solteiras. Lá nos Estados Unidos tem muita pesquisa. O número de adultos solteiros já supera 45% da população, sendo o tipo de domicílio que mais cresce desde os anos 1980. É por isso que estão fazendo casa para um. O povo está ficando sozinho. Após a pandemia, quase 13 milhões de adultos americanos tornaram-se solteiros, reforçando o colapso na formação de relacionamentos estáveis. Há uma recessão de relacionamentos duros e aprofundados. Mas isso também se expressa nas amizades. Não é só o relacionamento romântico amoroso. As amizades profundas e verdadeiras estão em recessão, afetando também a amizade entre as pessoas. Cada vez é mais difícil construir amizades duradouras, profundas e cheias de significado, nesse mundo que é desconectado das pessoas e muito conectado nas redes sociais. Aliás, quanto mais conectado a nossa sociedade se torna no celular, na internet, menos conexão real, verdadeira, profunda existe entre as pessoas. Vocês estão percebendo isso? Não é difícil de perceber. Se você deixar a tua família usar o celular na hora da comida, alguém vai falar alguma coisa? Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém vai contar alguma coisa que aconteceu no dia? Sim ou não? Todo mundo perdido. É capaz de todo mundo na mesa conversar pelo WhatsApp, não trocar uma palavra com o outro. Já aconteceu comigo, meus queridos. Eu estava na sala, a minha esposa já estava deitada, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp pedindo para eu fazer alguma coisa. Isso aconteceu. A Carol não está aqui para desmentir, mas é verdade. Isso está acontecendo cada vez mais. Sociólogos estão estudando as relações de amizade, as relações afetivas das pessoas. Esse sociólogo, Zygmunt Bauman, já morreu. Ele criou um conceito chamado modernidade líquida. Ele estudou profundamente essa realidade, nessa teoria da modernidade líquida, onde os laços humanos se tornam cada vez mais transitórios, frágeis e com pouco comprometimento. Há vasta pesquisa e há links que eu posso te mandar para você ler a respeito. Mas o que é muito comum agora é tratar relacionamentos como se fossem mercadorias descartáveis. Até as coisas são assim. Quem aqui tinha uma máquina de lavar louça que precisava de dois... Lavar louça não, uma máquina de lavar roupa que precisava de dois para carregar. Ela era de ferro e boa, não estragava de jeito nenhum. No seminário eu usei uma dessa lá, que ficava lá para o seminarista. Que máquina boa. Eficiência de lavagem ótima. Mas e hoje, as máquinas de roupa que vocês compram aí, de 10, 11, 12 quilos, quanto tempo você acha que ela vai durar? Não é? As panelas. Eu cresci a minha vida inteira comendo na mesma panela que a minha mãe sempre teve. Se bobear, eu vou lá em casa hoje, eu vou comer nelas de novo. Porque elas eram feitas para durar a vida inteira. Hoje, até aquelas coisas bonitas parecem ser descartáveis. O problema é que essa ideia do descartável saltou das coisas para as pessoas, e as relações também estão se tornando descartáveis. Zygmunt Bauman percebeu isso. Relacionamentos caracterizados pela busca por conexões superficiais, imediatas e fáceis de dissolver. Se der problema, manda embora, começa outra. As principais consequências são muito preocupantes. Primeiro, individualização extrema. Os laços comunitários e familiares se tornam secundários. A pessoa começa a pensar só em si.
Com isso, aumenta também a fragilidade emocional. A instabilidade dos vínculos causa insegurança nas pessoas e elas se tornam cada vez mais ansiosas e solitárias, enfrentando a solidão. Está num mundo com 6 bilhões de pessoas, mas se sente sozinho por causa da falta de vínculo, por causa dessas rupturas. A cultura do descartável é uma realidade. Relacionamentos são consumidos e descartados. O amor virou um consumo. As relações são baseadas na gratificação instantânea, não no compromisso duradouro. Então, se um relacionamento não me traz mais felicidade, tchau e benção, eu vou procurar outro que me traz felicidade. Isso está acontecendo, gente, em todo quanto até lugar. Bauman disse, na modernidade líquida, tudo é temporário, inclusive os afetos. É um sociólogo estudando a sociedade. Ele chama a atenção para a ilusão da liberdade. O povo fala, mas eu não quero me prender em nada, eu quero ser livre, eu não quero me comprometer, né? E essa ilusão empurra a rejeitar compromissos e comprometer a profundidade relacional. Eu reconheço, é difícil, complicado e perigoso se relacionar. É ou não é? Gente, é complicado. Começando por uma pessoa em especial. Quem? Você mesmo, eu. Nós somos complicados. E aí nós vamos nos relacionar com outras pessoas que são complicadas também. Então, relacionar-se é difícil, é complicado e até perigoso. Mas eu digo para você, sem medo de errar, a ruptura é pior. O isolamento é pior. Nas igrejas, nos casamentos, nos ministérios, nas amizades, nós enfrentamos feridas, enfrentaremos feridas, enfrentamos frustrações, enfrentaremos frustrações. A pergunta não é melhor nem me relacionar para não sofrer. A pergunta é o que fazer quando isso acontecer. E eu quero te ajudar, te convidando a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, para nós olharmos para a história dessa mulher estrangeira, que nos ensina muito a respeito de lealdade e fidelidade e de manter um compromisso. Eu vou pedir a sua ajuda. Eu estou lendo aqui hoje na NVI, Nova Versão Internacional, e eu quero que vocês leiam onde está em destaque, pode ser? Vamos lá. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O versículo 2 fala que esse homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Percebam que isso aqui não é uma invenção. São pessoas reais que existiram de verdade, têm nome, têm pai, têm mãe, tiveram filhos, viveram no lugar e enfrentaram dificuldades como nós enfrentamos. Nós enfrentamos inflação, nós enfrentamos, às vezes o real não está valendo nada, não é? Nós enfrentamos picanha um pouquinho cara ultimamente, e eles também enfrentaram. Na realidade, a crise deles foi pior do que a nossa. Porque na crise deles estava complicado sobreviver na região deles, onde eles tinham terra para plantar. A seca era tão grande que não dava para ficar ali. Então o pai da família, o Elimeleque, conversou com a sua esposa e falou, pelo bem dos nossos filhos, é melhor a gente sair daqui e procurar um outro lugar. Então o que aconteceu? Uma ruptura social e geográfica. Ele teve que deixar o seu povo, sua terra, seus familiares. Mas ele fez isso não porque ele queria, mas porque ele estava enfrentando tempos difíceis. Quando a gente enfrenta tempos difíceis, é preciso fazer escolhas difíceis. E quando você escolhe uma coisa, você perde a outra. Então ele não podia mais viver no meio dos seus parentes. Era mais fácil sobreviver longe, então ele tomou essa decisão e houve uma ruptura social, uma ruptura geográfica. A calamidade gerou isso. Calamidades podem gerar rupturas. Não é verdade? As pessoas têm que mudar, as pessoas têm que reinventar, têm que achar uma saída. Normal. Mas as calamidades também podem fortalecer vínculos. Porque ao invés dessa família se separar, ela se uniu. O marido não foi sozinho, a esposa foi com ele.
Eles não deixaram os filhos, eles levaram juntos. Eles enfrentaram a mudança, eles enfrentaram a nova terra, eles enfrentaram a nova situação juntos. Com isso, a primeira lição que eu quero que você aprenda é que tempos difíceis não são para destruir amizades, eles também podem ser um instrumento para fortalecer, para aprofundar. Olha, estar com alguém feliz é muito bom, mas experimente ajudar alguém na hora do problema e veja como que essa pessoa vai ser grata a você o resto da vida. Porque a dor une muito mais do que a alegria. A calamidade pode ser um instrumento para a gente aprofundar relacionamentos, compromissos e alianças. Elas servem para isso. Provérbio 17:17. Facinho de decorar. Provérbios 17:17. O que está escrito lá? Na NVI está escrito assim: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Olha, quando a gente passa por dificuldade, mais vale um vizinho do lado para te ajudar do que um irmão longe que não pode fazer nada. E aí aquele é o teu irmão, aquele é o teu amparo, aquela pessoa mostra carinho. Você tem alguém que foi assim para você em algum momento da sua vida? O que você sente por essa pessoa? Gratidão eterna. Foi criado um vínculo, foi criado uma dívida com essa pessoa. Mas foi a calamidade que proporcionou isso. Então, a gente não pode jogar a culpa da ruptura na calamidade. Calamidade não gera ruptura entre amizades, mas pode fortalecê-las. É uma escolha que nós precisamos tomar em relação ao casamento, à amizade, à igreja e todas essas áreas, como vocês sabem. No entanto, eu preciso destacar uma coisa no contexto dessa história de Ruth, né? E antes da história de Elimeleque, de Noemi, dos seus filhos Malom e Quilion. Que época eles viveram? O capítulo anterior ao livro de Ruth é Juízes capítulo 21. E o último versículo de Juízes 21 é esse aqui, versículo 25. Me ajudem. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Eu coloquei essa foto de caso pensado, eu peguei no Instagram de alguém, não me pergunta quem, espero que essa pessoa não ache ruim. Mas essa foto representa um pouco do que era Juízes, a época dos juízes. Cada um fazia o que queria. Era uma época sem regra, sem controle central, sem rei, sem liderança. Cada um fazia o que queria, o que desejava. É uma época de relacionamentos líquidos, de amores líquidos, onde cada um pensava em si, no seu desejo, em se divertir, na sua satisfação. Era uma época em que as pessoas tinham rompido com a moralidade, e isso era generalizado. Para você ter uma ideia, no livro de Juízes, por exemplo, a tribo de Benjamim foi quase totalmente dizimada. Quase todos os homens foram destruídos pelas outras 10 tribos. Olha, nós estamos falando aí de pouco nascimento. Como é que ia ter nascimento se todos os homens estavam mortos? Era um risco da tribo desaparecer. Então, como é que eles resolveram esse problema? Eles incentivaram o sequestro de moças. Então, moças eram sequestradas e feitas esposas. Isso aconteceu no livro de Juízes. Alguém aqui já leu o livro de Juízes, do 1 até o capítulo 21? Por favor, levanta a mão só para eu saber. É o livro que dá para ler para criança de 10 anos? Dá? Dá não. Rapaz, tem cada história ali que a primeira vez que eu li, eu até olhava para ver se tem alguém olhando se eu estava lendo aquilo ali, porque que época difícil, onde uma ruptura com a consciência, com o certo, com o correto, porque cada um fazia o que queria. Mulheres abusadas até a morte por uma turba de homens selvagens. É claro que isso não acontece na nossa época, né? Não acontece. Às vezes não aparece no jornal uma mulher que foi estuprada por tantos homens que morreu. Não acontece. Época de caos social e instabilidade. Por conta disso, as pessoas que viveram nessa época, viviam nessa cultura de ruptura. A ruptura seria normal, esperada, porque era o que todo mundo fazia, todo mundo pensava em si, os outros que se lasquem.
É eu me satisfazer, se o outro morrer para eu me satisfazer, ora bolas, deixa para lá. Era essa a realidade naquela época. Então é de estranhar o que vai acontecer, e nós vamos ler daqui em diante. Versículo 3, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Você sabe que a Melissa, a gente está orando para ela já ganhar filho gêmeos, né? E eu acabei de ter uma boa ideia para os gêmeos, né? Se forem 2 homens, Malom e Quilion. O que vocês acham? Vamos fazer uma votação? Eu tentei escolher o nome lá do filho do Tiago, mas não deu certo, não quiseram os que eu indiquei. Mas eu vou tentar de novo, né? Vai que alguém aceita. Malom e Quilion. Imagina o Malom e Quilion andando aqui pela igreja. Malom e Quilion, só vi na Bíblia, nunca mais encontrei. Eu tenho que fazer isso, né, gente? Porque só eu que fico chamando nome estranho não vai dar certo, né? Tem que ter mais aí para me ajudar. Olha a história. A história é marcada também pela ruptura causada pela morte. Essa aqui não tem jeito. Essa é a ruptura que todos nós vamos enfrentar. A tragédia pessoal de Noemi revela um tipo de ruptura que todo mundo tem que encarar mais dia, menos dia. A partida de pessoas que não podem ser substituídas. Todo mundo precisa enfrentar a ruptura com o pai e com a mãe quando ele passa para o lado de lá. Não é verdade? Se prepare para isso. Isso vai acontecer. Às vezes acontece com quem até você não espera. Alguém vai antes do pai e da mãe, né? Às vezes até filhos vão antes dos pais. A morte gera ruptura. E não tem como substituir uma pessoa amada. Não tem como substituir uma mãe. Não tem como substituir um pai que cuidou de você a vida inteira. Noemi enfrentou isso na pele. Ela perdeu o marido. O marido morreu, ela ficou com os 2 filhos, aí ela teve alguma alegria, porque os 2 filhos casaram, poderia trazer netos para ela, mas antes de darem netos para ela, os 2 filhos morreram também. E quando as pessoas enfrentam a morte, uma tentação que tem que tomar cuidado, é aquela de pensar assim, eu não vou me apegar com mais ninguém, para evitar a dor que eu estou sentindo, a dor da separação novamente. É melhor eu não me relacionar, é melhor eu não me apegar, porque as pessoas partem, as pessoas vão embora, as pessoas morrem, então eu não quero essa dor, e por conta disso não se permite mais criar vínculos profundos com ninguém, pensando em não sofrer. Essa tentação é errada, não caia nisso, meu querido. Deus te fez para amar, primeiro a Ele, e depois pessoas. Se você guardar o seu coração do amor, você vai estar desperdiçando a sua vida, porque você foi criado para isso. Então eu já adianto, o amor dói. Amar dói, mas é para isso que a gente existe. Nós devemos amar nossos pais, e amar nossos filhos, e amar nossos parentes, e amar nossos irmãos na fé, amar até os nossos adversários, porque é para isso que nós existimos. Por mais que doa, nós devemos cumprir esse propósito e nos sentir realizados nisso. Não existe maneira de se sentir realizado sem amar, sem viver para o que fomos criados para fazer. Deus nos deu sentimentos, Deus nos deu afetos, Deus nos deu interesse, Deus nos deu comunicação, palavras, braços, Deus nos deu tato, cheiro, olfato, justamente para nós podermos abraçar, sentir carinho e amar pessoas, servir pessoas, andar com pessoas. Não é correto ir criando muros, ou então ir destruindo pontes, porque é difícil se relacionar. Não é certo fazer isso, eu espero que você não esteja caindo nessa tentação. Eu estou falando para todas as gerações. Você que é adolescente, tem gente difícil na sua escola que pega no teu pé. Você que é jovem, trabalhador, já está aí no mercado de trabalho, tem gente difícil no teu trabalho, tem gente difícil na faculdade. Você que está casado, tem gente difícil na família do seu cônjuge, não é verdade? Tem gente difícil na sua rua. Tem gente difícil na sua igreja. Mas a saída, a solução, não é se fechar. Isso é uma tentação maligna, na qual eu não quero que você caia. Em nome de Jesus, alguém pode falar amém? Amém. Noemi enfrentou a dor
pela ruptura. A morte rompeu um relacionamento, 3 relacionamentos. Ela sofreu e ela até trocou o nome dela. Não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Eu vim para cá cheia, agora eu estou vazia. Eu vim com marido e 2 filhos, agora estou só eu sozinha. Ela sofreu. E ela achava que Deus estava contra ela, por várias vezes ela disse isso. No entanto, há algo a mais nessa história que ela viria descobrir, nós vamos descobrir juntos, enquanto avançamos, lendo a continuidade do capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Era uma boa caminhada, não tão longa assim, mas elas tinham que se mudar de novo. Ela pensou, aqui eu estou frita, eu não tenho ninguém. Eu vou voltar para a terra, para a minha terra, para a terra da minha família, que lá eu posso reaver, ou pelo menos tentar reaver as terras do meu falecido marido. Lá, quem sabe, eu ainda tenho algum amigo, alguém que possa me ajudar. E Deus voltou a abençoar a sua terra prometida, que mana leite e mel. Vou voltar para lá. Ela precisa novamente fazer uma escolha, e ela escolhe a reconexão. Por 10 anos ela viveu longe do seu povo, da sua terra, longe dos seus familiares, mas agora ela quer reconectar de volta. Mas a reconexão sempre vai gerar novas rupturas, porque quando você faz uma escolha por uma coisa, você acaba rejeitando outras. Vocês concordam, meus queridos, que não dá para ter tudo? Sim ou não? É porque na modernidade líquida todo mundo quer ter tudo. A pessoa quer dinheiro, mas não quer trabalhar. Não dá, querido. Ok? Não dá para ter tudo. Você tem que escolher, o Rick Chester fala, né? Você precisa escolher o seu difícil, né? É difícil não ter dinheiro? Mas é difícil trabalhar para ter dinheiro. Então você escolhe qual que é mais difícil. Encara aí, meu querido. Encara o seu difícil e bola para frente. Melhor trabalhar para ter o teu dinheiro, então. É preciso fazer uma escolha. Não dá para ter uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Então ela escolhe reconectar. Mas ao escolher reconectar, ela tem um problema. Ela tem 2 noras. Agora são as noras que precisam deixar suas famílias, sua terra, seus deuses, para ir embora com Noemi para uma terra estrangeira, para um lugar onde elas nunca estiveram, para acompanhá-la. A reconexão gerando novas rupturas. Noemi pensou muito bem. Ela imaginou, poxa, eu saí da minha família, eu fui para lá, olha o que eu experimentei, morreu meu marido, morreu meus filhos, né? E olha a situação que eu estou, agora eu vou fazer isso com essas moças, eu vou levar elas comigo para a minha terra, o que eu vou ter para oferecer elas? Casar eu não vou conseguir, outro filho eu não tenho para dar no lugar daqueles que morreram, não vai dar tempo de ter mais, elas vão ficar lá, a Deus dará, eu não vou poder cuidar delas, elas não vão poder cuidar de mim, a gente vai se dar mal no meio do caminho, não é o melhor para elas. Então, pensando amorosamente nas suas noras, aconteceu o seguinte, versículo 8, então Noemi disse às suas noras, vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com o seu marido e comigo. Aqui a gente tem a resposta para a seguinte pergunta: qual é o poder que impede a ruptura? Como é que eu e você conseguiríamos vencer o poder do rompimento, da vontade de deixar para lá, deixar a relação esfriar, de deixar a pessoa difícil de lado, ou de deixar o compromisso com Deus, ou de deixar o compromisso com a igreja? Como é que eu posso conseguir vencer essa força que nos conduz a romper, a deixar? E a resposta é Hesed. A palavra em hebraico Hesed, traduzido aí como bondade. Em outros lugares na Bíblia é traduzido como misericórdia. Essa palavra tem um sentido de amor leal, aliança, fidelidade ativa. Noemi olha para suas noras e fala que o Senhor seja leal, bondoso, fiel, misericordioso com vocês, como vocês têm sido bondosas, leais, misericordiosas com o marido que vocês que já foi e agora comigo.
porque vocês não estão me abandonando, vocês não abandonaram eles. Vocês foram fiéis na doença e até na morte. Há uma lei que nós estudamos há um tempo atrás, chamada lei da semeadura. Cada um colhe aquilo que planta. Que ninguém se engane, cada um colherá aquilo que plantar. Gálatas capítulo 6. Então quem semeia ruptura, rompimentos, colherá ruptura e rompimentos. Quem semeia lealdade, compromisso, colherá lealdade, compromisso. É isso que a sogra deseja para as noras. Vocês têm sido tão bondosas, vocês têm sido tão fiéis à aliança que vocês fizeram. Que Deus também seja bondoso com vocês, que Ele retribua o que vocês têm feito pelos falecidos e por mim. Mas voltem para suas casas, que Ele cuide de tudo, que Ele esteja com vocês. Olha o que essa sogra deseja para as noras. Nós já temos aqui um tremendo de um milagre, não é não? Geralmente um relacionamento meio complicado esse aí. Sogro, sogra. Eu estou olhando muito bem para vocês para ver as reações, porque vocês entregam tudo nessa hora. Alguns falam, pastor, que nem um pai para mim, que nem uma mãe para mim. Não é? Mas nem todos têm essa experiência. Aqui olhando para essa história, essas mulheres são pagãs, elas não serviam a Deus, elas são moabitas. Mas elas se comportaram adequadamente. Noras boas, que despertaram na sogra um sentimento de gratidão, uma preocupação sincera. Ou seja, o relacionamento delas era saudável, era profundo, era sincero, era verdadeiro. Que coisa linda de ver. Por que isso está se tornando tão raro, meus queridos? Porque falta reset, falta compromisso, falta bondade, falta misericórdia nas relações. Quando você pensa no bem do outro, você deixa de pensar no seu bem. Quando você quer o bem do outro, você trabalha por isso, ao invés de pensar no que você não está ganhando, no que estão te devendo. Não dá para ser egoísta nas relações, tem que ser altruísta. E essas noras foram assim. E quando Noemi falou isso para elas, elas choraram, porque não era o que elas queriam. Elas amavam de verdade a sua sogra. Choraram, choraram. Noemi precisou insistir com elas, dizendo: o que eu tenho para oferecer para vocês? Eu não tenho mais filhos, eu já sou avançada em idade, mesmo que eu case, vocês vão esperar o meu filho crescer para casar com eles? Eu vou ter 2 para dar um para cada uma. Eu não tenho como fazer nada por vocês, meninas. Voltem para a casa dos seus pais. Que Deus abençoe vocês com novos casamentos, com filhos. E elas choraram, choraram, até que Orfa, uma das noras, abraçou, beijou Noemi, se despediu e foi embora. No entanto, Ruth fincou o pé e ficou ali. Ficou ali dizendo: eu não vou, eu não vou. Noemi olhou para ela e disse: a sua... Como é que é o nome desse parente aí? Agora eu me peguei agora. Tem nome isso? Concunhada? Sei lá como é que seria isso. Ela foi embora. Vai também, segue o exemplo dela, né? O que Ruth respondeu? Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aqui nós temos uma das frases mais bonitas da Bíblia. Uma nora falando para uma sogra. Mesmo diante de perdas, a resposta dela é contracultural. Naquela época as pessoas não mantinham vínculos, nem sequer morais. Ela recusa romper o vínculo que ela tinha com Noemi. O texto continua. Ela disse mais: onde morreres, morrerei.
e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Um pacto de vida. Isso é hesed. Isso é aliança. Isso é compromisso. Isso é amor verdadeiro. Não está pensando em conveniência. Está pensando em fidelidade. Não está pensando em receber. Está pensando em cumprir. Em entregar. É um compromisso constante. É um amor ativo. Ele não espera. Ele toma a iniciativa. É uma fidelidade que leva ao sacrifício. Eu estou empenhando a minha vida para cuidar da senhora. Os meus projetos vão ficar em segundo plano, porque agora a senhora está precisando de mim. Eu vou cuidar de você. Não insista para eu voltar, porque eu não volto. Eu não te abandono. Aonde você for, eu vou. Se você vai sofrer, eu vou sofrer junto. Se você vai enfrentar dificuldades, pode ficar tranquila que eu vou estar lá sofrendo contigo, do teu lado. Ninguém me tira do teu lado, eu vou contigo até a morte. E que Deus me castigue se outra coisa nos separar. Que coisa linda de ver uma pessoa com essa determinação, disposta a se sacrificar pelo bem de outra pessoa. Isso é, meus irmãos, o oposto da cultura que nos envolve hoje. Isso é o avesso do que você aprende na internet. É o avesso do que é ensinado pelos influencers, pelos tiktokers, youtubers, pelas redes. Já de muito tempo dizia que amor seja eterno enquanto dure. E durou um segundo, mas foi maravilhoso. Bola para outro. Isso não deve ser assim. Compromissos precisam ser levados até o túmulo. Alianças precisam ser mantidas, custe o que custar. Nós aprendemos com essa mulher pagã, esse exemplo maravilhoso que nós devemos seguir. E houve resultado. A gente sabe que a continuidade da história, ela foi para Israel, ela voltou para a cidade dela, mas ela se tornou alguém indigente, que dependia de ajuda. Noemi, chorando a sua dor dentro de casa, não tinha condições sequer de sair para pedir ajuda para alguém. Então Ruth, a estrangeira, falou: eu vou me levantar, eu vou procurar algum campo, é época de colheita, se alguém me deixar entrar para pegar algumas espigas, eu vou ficar no campo de quem me permitir, vou trazer alguma coisa para a gente comer. Me espera aí que eu volto. E assim ela foi parar num campo de um tal Boaz. E quando Boaz viu aquela moça, porque ele veio visitar um dos seus campos e viu ela ali, falou: quem é essa moça? Todo mundo já sabia quem ela era. E disseram: essa moça se chama Ruth, ela é moabita, ela é a sogra de Noemi, casada com um dos filhos dela que faleceu. O marido de Noemi faleceu, o outro filho também. Tudo que a Noemi tem agora é essa moça, que foi fiel durante a vida e que veio para cá para não deixar a sogra sozinha. E que está vivendo entre nós, adorando o nosso Deus e fazendo o possível para cuidar da senhora. O que Boaz viu ali? Lealdade, fidelidade, bondade. Então ele mesmo resolveu ser bondoso com ela. Ele chegou para os ceifeiros e falou: não importune essa moça, deixa cair coisa para ela, deixa ela beber água, deixa ela participar de tudo, ok? Ajuda ela aí no que vocês puderem. Eu vou depois perguntar. E por fim ele chegou diante de Ruth e disse: moça, olha, quando você estiver com sede, beba a água que os rapazes estão tirando do poço. Também já pedi para eles darem algumas espigas para você. Não vá colher espiga em outro campo, fica aqui conosco. Nós vamos cuidar de você. Eu já dei ordem para todo mundo ficar de olho em você, cuidar de você. Fica aqui comigo. Você é bem-vinda. Ruth se ajoelhou no chão em humildade e falou: mas quem sou eu para o senhor me tratar assim? E ele respondeu: eu tenho ouvido da bondade, da lealdade
que você tem para com Noemi. Que Deus te abençoe. Não é? Vamos lá, Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia antes. E aí ele diz mais: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Refúgio. Essa história é, no mínimo, maravilhosa. Esse homem disse: olha, que bonito ver isso que você está fazendo. Que forte o vínculo que você está mantendo com a sua sogra. O meu desejo é que Deus te abençoe e lhe recompense. Deus já estava fazendo, através de quem? Do próprio Boaz. Quando Ruth chegou com aquele monte, né, de cesto cheio de trigo, Noemi olhou para ela e falou assim: como assim? Onde você foi que você colheu esse monte de trigo tão rápido, que chegou com esse tanto de comida aqui em casa? Ela falou: eu fui num campo de um tal Boaz. Noemi louvou a Deus dizendo: louvado seja o Senhor que não se esqueceu nem dos vivos e nem dos mortos. Louvado seja Deus, esse homem é o nosso parente, minha filha. Não vá para outro campo não, continua lá com ele. Ele tem condições de mudar a nossa vida. Ele é parente próximo, ele pode comprar para nós o nosso campo. De fato foi o que aconteceu. Boaz comprou o campo e com isso o direito de se casar com Ruth. Ele se casou com ela e eles tiveram um filho. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Antes de eu entrar nisso aqui com detalhes, eu não posso desperdiçar uma oportunidade como essa. Rapazes, moças solteiras que estão aqui, se ainda estão aqui, digam amém. Só o Douglas ou o Douglas? Eu vou orar só por você, tá? Os outros não falaram amém, deixa quieto. A Elaine ficou preocupada. Ô Tiago, cadê o seu também? Você está solteiro ou você está namorando e não contou para mim? Estou falando com o outro Tiago, tá de ser. Ué, você está namorando? Então por que você não falou amém? Ué, cadê os solteiros aqui? Então fala outra coisa, fala aleluia. Estou solteiro ainda. Cadê as meninas, Grazi? Sabe o que o mundo diz para vocês? Que vocês devem aproveitar a sua vida, né? Que vocês devem buscar satisfação. E uma das grandes satisfações é esse relacionamento passageiro com pessoas, né? Se entrega para eles se entregam para você. Não deu certo, passa, vai com outro, vai com outro, vai com outra. E vai passando a vassoura em todo mundo, né? Buscando satisfação sem compromisso nenhum, se entregando para uma pessoa que não teve a capacidade de dizer: não, depois do casamento, você é minha, ou você é meu. Antes disso, nem eu sou tua e nem você é meu. Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou sua mulher, e só então ele teve relações com ela. O prazer matrimonial é um privilégio para o compromisso matrimonial. Ai, pastor, isso é tão antiquado, isso é tão antigo, isso é tão fora de moda. Querido, olha para a sociedade. Desrespeitar esse princípio está fazendo bem ou mal para a sociedade? Se todo mundo respeitasse esse princípio, haveria necessidade de vacinar as crianças contra doenças venéreas? Me digam. Haveria gonorreia? Haveria essas outras doenças aí que eu nem vou falar o nome de todas? Não haveria. Porque o princípio bíblico é bom, é seguro, é proteção para você. O teu desejo precisa correr dentro dos limites do que é lícito.
do que é seguro, do que é bom para você e bom para outra pessoa. Então, se você está namorando alguém, mas ainda não trocou alianças, não assumiu um compromisso diante de Deus e diante da lei civil, essa pessoa não é o seu marido, não é a sua esposa. Não se permita ter intimidades com ela ou com ele. Seja fiel, seja benevolente. Pense em marcar essa pessoa positivamente, quer você se case com ela ou não. As pessoas machucam as outras porque são egoístas. Porque querem que o outro sirva ao seu projeto, ao seu sonho, aos seus interesses e vontades. Querem usar o outro, ao invés de querer ser bênção na vida do outro. Se houvesse essa maturidade entre os jovens e adolescentes, as coisas seriam mais fáceis. As feridas seriam menos profundas. Os casamentos seriam mais duradouros. Concordam ou discordam? Boaz é um exemplo. Então eu digo para vocês, não embarquem no que o mundo prega. Não soltem o seu ímpeto sexual. Um sábio disse que o ímpeto sexual tem o motor de uma Ferrari e o freio de uma bicicleta. Eu lhe digo, se embalar, não para. Não para. Guardem-se. Se você está solteiro, já foi casado, guarde-se também. Ok? Mas o fato é que Deus abençoou. Deus retribuiu a fidelidade, a lealdade, a misericórdia e a bondade de Ruth com sua sogra. E deu para ela um filho, que ela não tinha tido com seu primeiro marido, agora ela teve no seu segundo casamento. E se você acha que isso aqui é bênção demais, eu preciso te dizer que a bênção é para extrapolar qualquer expectativa, é para explodir a boca do balão. Porque esse filho não foi qualquer filho. Esse menino veio se tornar o avô do rei de Israel, o melhor rei de Israel. Lembra que na época dos juízes não havia rei, não havia líder e cada um fazia o que queria. Mas da união entre Ruth e Boaz, ou melhor, da fidelidade de Ruth, viria uma semente que iria trazer ordem à terra. Ia trazer regra, ia trazer amor e compaixão, porque através de Davi houve um momento de reconexão do povo com Deus, de volta a adorar a Deus num tabernáculo, de respeito às instituições, de respeito à religião, de respeito à lei de Moisés. Davi se tornou um homem que abençoou o povo, mas tudo isso começou aonde? Começou com uma nora dizendo, não me pede para voltar, porque eu não volto. Eu vou contigo. E dessa fidelidade nasceu a promessa divina, nasceu a promessa messiânica, porque Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A fidelidade de Ruth não mudou só o destino de Noemi. A fidelidade de Ruth inseriu ela mesma no plano redentor de Deus. Olha só o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 14. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Se eu te dissesse no começo da mensagem, que se você for fiel, se você guardar os vínculos com compromisso, você pode ser para uma pessoa melhor do que 7 filhos, você acreditaria? Marido, você pode ser para sua esposa melhor do que 7 filhos. Esposa, você pode ser para o seu marido melhor do que 7 pessoas boas na vida dele. Você que está sentado nessa igreja pode ser uma bênção para o teu irmão melhor do que ele se tivesse 7 filhos ricos. É esse o poder da fidelidade, que não é experimentado por quem rompe, por quem abandona, por quem vai embora, por quem deixa os problemas serem maiores do que a força para a reconciliação, para o conserto, por quem abre mão dos seus compromissos.
Não seja assim, porque essas pessoas são pobres, mas não sabem quão pobres são. Essas pessoas desperdiçam a vida, mas nem percebem o que elas abriram mão. Elas são como Esaú, que vende a bênção, vende a herança, por um prato que se come na hora, e depois vai embora, vira fezes. Não seja assim. Pague o preço de ser leal. Pague o preço de honrar os compromissos que você assumiu com Deus, com a igreja, com o irmão, com o seu filho, com o seu pastor, com o seu irmão da igreja, com a aliança que você fez com Deus. Deus usa atos de hesed, de bondade humanas, para cumprir sua aliança divina. Deus usa suas pequenas escolhas reiteradas, repetitivas. Pode acontecer o que acontecer, mas eu não abro mão de continuar firme. Ninguém me tira, só se eu morrer. Mas se eu não morrer, eu continuo. Deus usa essas escolhas para o bem. Deus multiplica isso de uma maneira milagrosa e faz coisas que você sequer pode imaginar. Porque Deus mantém a sua aliança através dos seus filhos, também mantendo a sua aliança. Ruth não apenas permaneceu com Noemi, ela restaurou a esperança de Noemi. Aquela que dizia: meu nome não é mais Noemi, que significa doçura, o meu nome agora é amargura, Mara. Teve que mudar de nome de novo, porque ela acabou com um menino no colo, e todo mundo dizendo: olha, Noemi tem um filho na velhice. Noemi tem um filho, era o neto dela. Ela estava feliz e realizada, porque alguém manteve o compromisso e não voltou, não a abandonou, mas continuou com ela, dizendo: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde você for eu irei, aonde você morrer eu enterro do lado. Eu estou contigo, doa o que doer. Eu vou com você, por mais difícil que seja. Eu não sei o que me espera lá na frente, mas eu tenho uma certeza: não te abandono, nunca. Esse é um remédio para a nossa sociedade. Seus colegas de trabalho precisam de ver uma pessoa agindo assim, sendo leal, aguentando o que precisa aguentar. Seus familiares precisam encontrar pelo menos uma pessoa assim. Eu espero que seja você. O mundo precisa desse remédio. Filho de Ruth, avô de Davi, ancestral de Jesus. A lealdade de uma mulher comum rompeu um ciclo de ruptura e introduziu a história do Salvador no mundo. Pequenos atos de fidelidade em casa, na igreja, nos relacionamentos, podem ser instrumentos da providência divina. O mundo se reconstrói onde o amor é firme. O mundo se reconstrói onde o amor é firme. Há muitas diferenças entre o amor líquido, descrito pelo Zygmunt Bauman, um sociólogo, e o amor leal, a palavra hesed na Bíblia. O amor líquido é frágil, é emocional. A aliança, o amor de aliança, é firme e é voluntário, não depende das emoções. O amor líquido é centrado em si. O amor baseado no compromisso, na aliança, é centrado no outro. O amor líquido é funcional, é temporário. Enquanto me faz bem, eu estou dentro. Se me faz mal, eu estou fora. E assim pessoas começam a tratar pessoas como chiclete, que você masca enquanto tem doce. Mas quando não tem mais doce, começa a encher as paciências e você cospe fora. Mas o amor, hesed, leal, bondoso e misericordioso, é centrado no outro. E não é temporário, ele é sacrificial e duradouro. Ele sofre, mas ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não acaba,
ele se fortalece. O amor líquido é motivado por prazer, satisfação. O amor bondoso e leal é motivado por uma aliança. Dietrich Bonhoeffer não pôde fazer o casamento de uma sobrinha. Ele estava preso numa prisão de Hitler por pregar contra o nazismo. Mas ele escreveu uma carta, e nessa carta tem uns dizeres que muitos pastores usam nos casamentos, e quem fosse casar se prepara que eu vou acabar usando. Ele disse para os noivos: até aqui, o amor trouxe vocês. O sentimento de afeição trouxe vocês até esse momento onde vocês estão fazendo uma aliança. Mas daqui em diante, é essa aliança que vai levar o amor até o fim. Que sabedoria. Porque emoções variam. Paixão vem e passa, e volta de novo, e vai embora de novo. Mas uma aliança é até a morte. O amor líquido descarta diante da dor. Dá linha na pipa quando fica difícil. Ou rói a corda, como falava o pastor Silas. Está difícil, rói a corda e some. O amor leal permanece, mesmo na dor. Eu queria a gente terminar esse momento agora fazendo algumas perguntas para você. Você tem vivido a lógica da ruptura ou da lealdade? Ao olhar para Ruth, você se identifica com ela? Ou hoje, você está mais para Orfa? Que quando insiste muito, é verdade, acho que já deu, né? Melhor deixar para lá. Que relacionamentos você abandonou ou negligenciou? Ou está abandonando e negligenciando nesse momento? Por conta da dificuldade. E por último, uma pergunta prática. Há alguém que você precisa perdoar, restaurar e buscar? Esse eu quero te encorajar. E há uma razão. O amor leal de Ruth nos aponta para o amor leal de Cristo. Tendo amado os seus, Ele amou até o fim. Jesus te amou até a morte, morte de cruz. Jesus amou o Pai e obedeceu a ordem de se entregar como sacrifício vivo. Ele não apenas imaginou, Ele fez. Ele entregou o Espírito dEle. Querido e querida, Jesus te amou com amor hesed. Ele fez contigo uma aliança quando você nem sabia que Ele existia. Ele morreu para te resgatar quando você nem vivo ainda era. Ele pensou em você, Ele trabalhou por você, Ele abriu mão da própria vida por você, porque Ele se importa contigo e queria te resgatar desse mundo líquido, frágil, descartável, para experimentar um amor eterno que venceu e sempre vencerá a morte. Jesus Cristo é o exemplo que você deve seguir. Não tenha compromisso com essa sociedade corrompida. Não se deixe influenciar por gente vazia. Olhe para Jesus Cristo. Seja um discípulo de Jesus. É Ele o teu mestre. É Ele que te ama de verdade. Ninguém te amou como Ele te amou. Mesmo que uma pessoa morresse por você, não seria igual à morte dele, porque ele morreu sem ter pecado. Ele era o justo de Deus, ele só fez coisas boas na vida dele, e ele entregou essa vida perfeita para poder resgatar a sua vida imperfeita. É Ele que você tem que olhar, é Ele que você tem que seguir, é Ele que você tem que imitar na sua conduta.
Se Jesus te amou até o fim, em Jesus você consegue amar até o fim. Se Jesus manteve a aliança dele até a morte, em Jesus você consegue manter a sua aliança até a morte. Amém? Eu quero te desafiar a olhar para Jesus como seu verdadeiro Redentor, que assumiu um pacto com um povo indigno e foi fiel até a morte de Cristo, de cruz. Em Cristo, Deus nos amou com amor eterno. Salmo 136 diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. E adivinha qual que é a palavra para misericórdia aqui? Hesed. O amor de Deus não acaba. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. De maneira que se nós estamos em Deus, nós temos misericórdia para entregar para esse mundo quebrado. Nós temos misericórdia para lidar com o nosso marido difícil, com a nossa esposa complicada. Nós temos misericórdia para com os nossos filhos. Nós temos misericórdia para espalhar dentro da igreja. Nós temos misericórdia para aguentar as nossas próprias intrigas e confusões. Porque a misericórdia sempre se renova. Todo dia ela se renova, ela não tem fim, ela dura para sempre. Se você foi alcançado por esse amor fiel, viva relacionamentos com a mesma firmeza e entrega até a morte. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria te convidar a fazer isso agora, nesse momento. Se você está nos visitando nessa noite, eu não acho que você está aqui à toa. Eu acho que Deus te trouxe aqui para você ouvir o que você ouviu. Se você está nos acompanhando pela internet e está se sentindo sozinho, abandonado, descartado, chupado e jogado fora. Jesus te amou antes de você nascer e Ele quer restaurar a sua vida. Mas para poder receber isso também você precisa entregar. Precisa se entregar. Eu quero que você receba Jesus no seu coração como seu único suficiente Salvador e se torne um discípulo dele. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. É uma oração, não é nada mágico. Só precisa ser sincero. Entrega a sua vida para Jesus. Agora você que é discípulo de Jesus, não pense que as coisas são fáceis, elas são difíceis. Pessoas são complicadas. E você vai ser tentado a voltar para o padrão do mundo. A permitir amargura no seu coração. E considerar a possibilidade de romper. De abandonar. Jesus passou por isso. Jesus passou por essa tentação. Ele também falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele terminou essa mesma oração dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Deus. A tua vontade é mais importante que a minha vontade. O Senhor quer que eu amo Pedro, eu amo Pedro. O Senhor quer que eu amo Judas, eu amo Judas. Você quer que eu morra por eles, eu morro por eles. Ainda que eles todos tenham me abandonado, eu vou. E ele foi. E a morte dele foi a salvação dos seus discípulos, das suas ovelhas. Não abandone os seus compromissos com o Senhor, com a igreja e com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra tão profunda, tão verdadeira, tão tocante no nosso coração sofrido. A amargura, Deus, é uma realidade, as rupturas são reais. Às vezes as pessoas rompem conosco e nós acabamos a achar que é melhor não aprofundar mais relacionamentos com outras pessoas. Mas a tua palavra, através do exemplo de Ruth, nos ensina o contrário. Nos ensina que quando nós somos leais, o Senhor age. O Senhor escreve história. O Senhor estende o teu plano redentor e restaura a vida de gente sofrida. Nós não queremos viver como o mundo nos ensina, nós queremos viver como o Senhor nos ensina. Pai, por isso, passa, derrama o teu bálsamo no nosso coração. Cura, Senhor Deus, as nossas feridas, as cicatrizes que se formaram pelo abandono, pela dor, pelos rompimentos, pela falta que pessoas nos fazem.
E nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer fiel até a morte. A seguir o exemplo de Ruth, mas acima de tudo, obedecer o nosso supremo mestre, o Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada um que está entregando a vida a Jesus Cristo agora. Deus, confirma no coração através do Teu Espírito Santo. Derrama dentro deles o dom da fé, para que creiam que Tu és Deus, que o Senhor os amou e continua amando, que tem uma vida nova para eles. E vai restaurar a relação deles contigo e a relação deles com as pessoas e com esse mundo quebrado. Leve-os, ó Deus, a sonhar com essa restauração e experimentar a fidelidade, a lealdade, a aliança, um compromisso, custe o que custar. Deus, faz de nós pessoas como Ruth, faz de nós homens de caráter, dispostos ao sacrifício, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa de gente assim. Pai, nos ajuda a chegar ao fim do nosso casamento e que só a morte venha separar os casais que aqui estão. Nos ajuda a honrar o nosso compromisso assumido aqui na igreja no dia do batismo, da profissão de fé, e que só a morte venha nos tirar desse compromisso. Nos ajuda a cumprir a missão que o Teu Filho nos deixou de fazer novos discípulos, que nenhum desânimo venha nos tirar dessa missão. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer empenhados, firmes, nos sacrificando para a glória daquele que também permaneceu firme na sua missão e na sua jornada até o fim. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Que a Tua palavra seja guardada no nosso coração, que possamos lembrar dela durante a semana e assim colocar em prática as coisas mais difíceis, as conversas mais complicadas, as iniciativas mais doloridas, mas que honram acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra, porque é isso que importa. Senhor Deus, que possamos colocar de lado o nosso orgulho, possamos colocar de lado o nosso próprio interesse e colocar acima de tudo o Teu interesse, e assim glorificar o Teu santo e bendito nome. É o que nós oramos no nome de Jesus, amém. Receba, meu querido, a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do Pai, que as consolações e a poderosa presença do Espírito Santo repouse sobre a sua vida. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja contigo até o fim e depois. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, e você, desafiado por essa mensagem, siga esse exemplo. Já adianto, não será fácil, mas também adianto que vai valer a pena. Amém? Só lembrando, meus queridos, uma das provas de fidelidade é você honrar o compromisso com o melhor que você pode. E uma das coisas boas que a gente tem para entregar para Deus é a pontualidade, é o interesse, é a vontade de agradar a Deus no dia do Senhor. Então, mais uma vez, eu quero lembrar, o culto não começa às 18h10, 15, 20, começa às 18. E para quem tem muita gratidão, talvez possa começar até antes. Até antes, por que não? Além do culto, nós temos a escola bíblica dominical, todos os domingos, às 9 horas da manhã. E nós temos tido momentos tão preciosos aprendendo a palavra de Deus. Quem tem vindo sabe como é que é gostoso estar aqui. Eu quero estender o convite: priorize isso no seu domingo, santifique o seu domingo, entregue o seu domingo inteirinho para o Senhor. Vem de manhã, vem à tarde, vem à noite. Se permita encher a sua alma com esse banquete espiritual que é preparado para você. Não fica aí à míngua, né? Passando com uma refeição só no domingo. Pegue logo todas e seja feliz fazendo isso. Além disso, nós temos a reunião de oração. Amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui no templo buscando ao Senhor. É às 20 horas da noite, tá? Não confundam, às 8 horas da manhã. Acho que tem só mais um aviso, né? Se tiver, você coloca aí para mim, se não, beleza, então não tem. Obrigado, bem lembrado. Nós temos a vigília que vai acontecer agora, nessa próxima sexta-feira, não é isso? Às 10h30 da noite, nós vamos estar aqui orando até a hora que a gente conseguir nessa sexta-feira. Então, queria convidar você para vir nos ajudar. Jesus procurou intercessores
e alguns dormiram. Mas mesmo que você tenha sono, venha assim mesmo, né? Aí o que você chorar já é ganho, já valeu a pena. Será um momento muito bom de oração e de intercessão. Antes da gente sair, mais uma vez eu insisto que você se permita ser bênção na vida de alguém. Não sai correndo não, cumprimenta algumas pessoas, dá alguns abraços, procura saber como é que está a vida da pessoa que está aí, que Deus colocou na mesma igreja que a sua, né? E se tem alguém difícil, ame essa pessoa também, vai lá cumprimentar ela com um aperto de mão sincero, uma bênção sincera, ok? Nós somos todos imperfeitos aqui dentro, não é isso, meus irmãos? Todo mundo ruim. É por isso que a gente veio para cá, para encontrar remédio e salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, que é misericordioso demais. Então a gente tem misericórdia abundante para compartilhar nesse momento. Deus abençoe você, o cafezinho já está servido ali para a gente participar. Você que nos acompanha pela internet, precisa vir aqui para tomar o café conosco. Mas eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Peço que você curta o vídeo, compartilhe com os seus contatos, com pessoas que você acredita que serão enriquecidas pela palavra que foi ministrada aqui hoje. E nós te esperamos na semana que vem. Deus o abençoe também. Até a próxima. Vamos cumprimentar, meus irmãos. Vou cumprimentar vocês lá fora.